Estimados senhores e senhoras congressistas, peço por favor que regressem aos vossos lugares para podermos dar início à apresentação do nosso orador Paulo Azevedo. Não existem impossíveis. Não consigo. Desisto. É muito difícil. Quem é que decide os teus limites? São os outros? És tu. Tu é que decides o que é para ti impossível. Hoje não vais descobrir nenhuma fórmula mágica, nem nenhum segredo para o sucesso. Vais apenas ouvir uma história de heróis. Uma história de superação, de determinação. Onde se chora, onde se ri. Uma história de obstáculos, de crenças e onde se falha para vencer. Uma história real, onde se prova que o difícil não significa impossível. Senhoras e senhores, convosco, Paulo Azevedo. Olá! Boa tarde a todos, Eu já fiz de conta que estou em casa, peço desculpa. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite para estar presente aqui nesta mesa da superação. Obrigado a vocês, é por vocês que eu estou aqui hoje. E eu fico sempre nervoso. Eu fico nervoso porquê? Porque eu na realidade não tenho nada de especial para vos oferecer. É verdade, eu não sou nenhum empresário de sucesso. Também não inventei a cura para nenhuma doença rara, nem vos venho aqui dar conselhos ou dizer-vos aquilo que vocês têm que fazer na vida ou não, porque não sou exemplo para ninguém. Por isso, quem quiser fugir, aproveita agora no início, é mais fácil. Também não vos venho ensinar fórmulas mágicas nem truques para o sucesso, porque não há. Aquilo que eu vos venho fazer hoje é simplesmente contar-vos uma história, mas uma história que podia ser muito bem a tua história. Uma história que eu digo todos os dias, que é uma história de heróis. E não são aqueles heróis de ficção científica que nós vemos com os nossos filhos em casa, na televisão ou no cinema. São heróis reais, que cada um de vocês tem no vosso dia-a-dia, atrás da porta da vossa casa. Uma história de superação, de determinação, onde se chora, onde se ri. Uma história de muitos sonhos, mas também de obstáculos. Porque nós, na nossa vida, muitas vezes escolhemos um caminho para nós que pensamos que é o único caminho que temos para atingir o nosso foco. O nosso objetivo profissional e pessoal. E quando nos aparece o primeiro grande obstáculo de frente, nós muitas vezes baixamos os braços e desistimos. Porque pensamos que aquele obstáculo, aquela dificuldade que aparece no nosso caminho, é impossível de derrubar, de deitar abaixo. E não podemos ser hipócritas, nem estarmos aqui com tretas. Há obstáculos que nós não conseguimos derrubar, claro que há. Quem disser o contrário está a mentir. Por muito que eu quisesse, por exemplo, ser um Cristiano Ronaldo, não podia. Mas não há um único obstáculo, uma única dificuldade que tu não consigas contornar, dar-lhe a volta, passar-lhe ao lado. E muitas vezes temos que nos perder daquele caminho mais fácil que nós escolhemos para nós mesmos, perdermos o tempo que for necessário para entrar do outro lado do teu desafio. E tantas vezes, para darmos a volta às dificuldades da vida, basta usarmos algo tão simples que todos nós temos dentro do nosso peito. Esta história que eu vos venho contar hoje é uma história de amor. E esse vence todas as barreiras. Mas para vos começar a contar a minha história, que é aquilo que eu tenho de melhor para vos oferecer, eu costumo dizer em tom de brincadeira que gostava de ter uma máquina de viajar no tempo. Acho que ainda não houve nenhum cientista louco ou algum engenheiro que tivesse a brilhante ideia de inventar uma máquina que me pudesse levar ao passado. Ou antes de tudo. Ou antes de mim. Eu gostava muito de entrar numa utópica máquina de viajar no tempo, voltar ao passado e conhecer um casal jovem, os meus futuros avós. Gostava muito de perceber como é que ambos se conheceram. Aliás, o que eu gostava de perceber é como é que o meu avô conquistou a minha avó. Atenção, deve ter sido uma tarefa difícil, hein? Minha avó é uma mulher complicada, o meu avô deve ter batalhado bastante. Não, eu realmente gostava muito de perceber como é que ambos foram em busca do sonho que tinham. Tinham os dois o mesmo sonho. Ter um pequenino restaurante, a minha avó era cozinheira. Então na altura emigraram, foram para a França em busca de melhores condições de vida, se calhar como muitos de vocês já fizeram, familiares vossos, e regressaram anos mais tarde e abriram um pequenino restaurante que ainda hoje existe. E naquela altura cresceram como família. Tiveram 2 filhas lindas, uma mais rebelde que a outra, que por si só ia ser a minha mãe. E eu gostava muito de conhecer a minha futura mãe, que com 16 anos se apaixonou por um rapaz mais velho, que tinha 20, que já tinha a mania que ia ser um grande jogador de futebol. O meu futuro pai. E a realidade é que nós com 16 anos pensamos em tudo menos em grandes responsabilidades da vida, não é verdade?
Queremos é aproveitar ao máximo aquilo que a vida tem para nos dar. Queremos nos divertir. Nunca te passa pela cabeça, ou raramente te passa alguém pela cabeça com 16 anos, uma gravidez. Mas aconteceu. A minha mãe com 16 anos ficou grávida de mim. E foi um choque, claro que foi um choque. Por muito que ela agora diga que não, eu imagino a minha filha entrar-me em casa com 16 anos e dizer-me: está grávida, calma. É um choque, claro que é um choque. Eu não sei se eles superaram rapidamente aquela notícia que caiu como uma bomba, mas tenho a certeza absoluta que depois de ser aceita aquela gravidez inesperada, eu tenho a certeza absoluta que se tenha sonhado muito. Eu sou pai. Tenho 2 filhos, o Gustavo e a Matilde. Durante a gravidez eu fiz planos, criei expectativas, imaginava como é que iam ser os meus filhos, é legítimo. E tenho a certeza absoluta que aquela menina, independentemente de ter 16 anos, tenho a certeza absoluta que ela tenha sonhado todos os dias que um dia o filho ia abraçar o mundo com as 2 mãos. E sei que o meu pai queria muito que eu fosse jogador de futebol como ele. Ou pelo menos um bocadinho melhor. Também confesso que não era preciso muito para ser melhor jogador do que ele. Mas é tão normal nós sonharmos, é ou não é verdade? E se algum dia alguém tiver a brilhante ideia de inventar a tal máquina que me possa levar ao passado, eu realmente gostava que ela me levasse até ao dia 29 de outubro, ao dia do meu nascimento, e me deixasse no quarto da maternidade daquela menina, lá no cantinho, para eu perceber onde é que ela se recompôs, depois de lhe destruírem os sonhos em segundos. Quando ela afinal percebeu que o filho nunca poderia abraçar o mundo com as 2 mãos porque não as tinha. Era naquele quarto, naquele dia, àquela hora, que eu gostava de estar para conhecer a minha verdadeira heroína de carne e osso. Eu nasci com 8 meses. Há 43 anos atrás, na minha zona, haviam muito poucas ecografias, então ninguém imaginava que eu ia nascer assim. E eu comparo o dia do meu nascimento com um tremendo murro no estômago. Sabes, quando te batem na barriga, tu ficas sem ar, sem conseguires respirar. Foi esse o impacto que aquela menina levou naquela manhã, o maior murro no estômago, quando percebeu que o filho nunca poderia abraçar o mundo com as 2 mãos porque não as tinha. Os meus avós demoraram 5 dias a entrar no quarto da maternidade para me ver. E o meu pai não subia as escadas para o primeiro andar. O meu pai chegava a meio, perdia a coragem e voltava para trás. Porque o meu pai naquela manhã percebeu de uma forma muito cruel que afinal eu nunca poderia ser jogador de futebol como ele tanto sonhava. Passar-lhe a bola nos pés. Porque além de ter nascido sem mãos, eu também tinha nascido. Eu também tinha nascido sem pernas. E era naquele quarto, naquele dia, que eu gostava de estar para conhecer os meus verdadeiros heróis, a minha verdadeira equipa de trabalho, porque a verdade não é mito. Nós juntos somos muito mais fortes, vamos muito mais longe. E nós ouvimos ao longo da nossa vida tantas vezes aquela frase: o amor vence todas as barreiras. E pensamos que é uma frase feita, que é um clichê, que não tem valor. E tem muito. Os médicos traziam-me embrulhado num cobertor azul que ainda hoje tenho, e a minha mãe voltava a adormecer da anestesia daquela cesariana. E quando realmente a minha mãe acordou, os médicos disseram-lhe: claro, o teu filho é diferente. O teu bebê não é igual aos outros. E aquela menina, com apenas 16 anos, abriu o cobertor azul no qual eu vinha embrulhado, olhou para mim recém-nascido e disse a única frase que eu uso todos os dias quando acordo de manhã à frente do meu espelho: podia ser pior. Como é que podia ser pior? Tu sonhas durante tantos meses que o teu filho vai abraçar o mundo com as 2 mãos, destroem-te os sonhos em segundos e tu tens a coragem de relativizar e dizer que podia ser pior? Eu era um bebê pequenino, não podia pedir: luta por mim, mãe, que um dia eu vou conseguir. Tinha que ser aquela heroína a acreditar. E naquele dia ela tinha 2 caminhos, como todos nós temos na vida: desistir ou continuar a lutar por aquilo que queremos. E 2 meses depois, contra todos os prognósticos médicos, sim, porque os médicos diziam que eu nunca me conseguiria sentar, quanto mais andar.
2 meses depois, os meus avós, independentemente de entrarem ao quinto dia, a minha mãe e o meu pai de não subir as escadas, 2 meses depois os meus heróis tomaram a maior decisão da vida deles, porque a nossa vida é feita disso, é ou não é? De decisões. E somos nós que temos de ter coragem de assumirmos as nossas decisões, sejam elas boas ou más, certas ou erradas. És tu na tua vida que tens que decidir aquilo que tu queres para ti. E 2 meses depois, os meus heróis decidiram trazer-me para casa e dar-me o máximo de conforto possível. Se é que isso era suficiente para mim. Mas era a única coisa que eles podiam dar naquela altura. Amor. E vocês não imaginam, com 2 meses de vida, tornei-me o maior empreendedor de sucesso da minha família. Atenção, porque isto é marketing puro. Eu era um bebê, não falava. O meu avô tinha-se chateado com o restaurante da minha avó. Então o meu avô enfiou na cabeça que tinha talento a pitar louças à mão. Sabem aquelas peças de artesanato? Então o meu avô abriu uma loja que era um fiasco. O meu avô não vendia nada. Eu vivia numa vila pequenina e toda a gente tinha curiosidade de ir ver o bebê diferente. Mas tinham vergonha de dizer que iam lá de propósito para me ver. Então compravam uma peça de barro ao meu avô e no final, olha, já agora podemos ver o seu neto. O meu avô conta-me que eu vendi mais peças de barro em 15 dias do que ele vendeu em 2 anos. Isto é marketing puro, porque era um bebê, não falava. E essas pessoas curiosas que davam a desculpa de comprar uma peça de barro ao meu avô só para me verem, hoje estão no meu armário de heróis. Eu tenho um armário na minha mente, onde coloco as pessoas importantes que se cruzam na minha vida, porque cada vez que me pegavam no colo, faziam-me sentir que ser diferente não era ser inferior. E vocês não imaginam qual é que foi a maior arma de integração que esses heróis me deram anos mais tarde. Mas eu conto-vos mais à frente. Porque eu agora quero-vos falar um bocadinho sobre o homem da minha vida. O meu avô. O meu avô moldava-me para eu enfrentar o mundo. Aliás, o meu avô fazia de mim uma cobaia. O meu avô mostrou-me que este dedo pequenino que nasceu aqui no meu braço, vocês aí atrás não conseguem ver, mas eu mostro-vos no final, podia um dia servir para eu segurar a caneta para escrever. E serve até hoje. Mas o meu avô inventou algo que eu vou carregar a minha vida toda e que me permite estar aqui hoje com vocês. O meu avô inventou este cinto, que aperta a minha cintura em todas as minhas próteses e que me permite estar sentado em cima delas, contra todos os prognósticos médicos. Mas o meu avô inventou um cinto como este em cima de uma tábua, algo rudimentar. E o meu avô com 89 anos ainda hoje me conta esta história, que me sentava naquela tábua e eu caía para a frente. E o meu avô voltava a pegar em mim, sentava-me naquela tábua e eu caía para a frente. E o meu avô voltava a pegar em mim, sentava-me naquela tábua e eu caía para a frente. Todos os dias eu caía daquela tábua. Até que houve um dia que eu fiquei 5 segundos sentado. E o homem da minha vida ainda hoje me diz que percebeu nesses 5 segundos que ia ser eu, o dono das minhas próprias decisões. Ia ser eu a decidir aquilo que eu ia conquistar na vida. E vocês acreditam que eu hoje em dia comparo as quedas daquela tábua com os nãos da vida? Com as vezes que falhamos. Podem nos dizer 10 vezes que não, 20 vezes, 30 vezes e vão-te dizer, tu sabes. Tu podes falhar 10, 20, 30, 40 vezes e vais falhar, faz parte. Mas vai chegar o dia que te vão dizer que sim. Vai chegar o dia que tu vais vencer. Mas a realidade é que nós nunca pedimos à vida para nos pregar rasteiras e nos deitar ao chão, pois não. Nunca é uma decisão nossa que a vida nos deita ao chão. Mas há uma decisão que é só nossa. É se nós ficamos deitados nesse chão cada vez que caímos, ou se nos decidimos levantar e continuar a lutar por aquilo que queremos. Essa decisão é só vossa e nunca dos outros. E naquele dia eu decidi sentar-me 5 segundos. E o meu avô pegou em mim, levou-me aos médicos que disse que era impossível e disse-lhes, 5 segundos, chega, está aqui o meu neto, agora sou eu a contar-vos a história. Lembro-me como se fosse hoje, ser internado em Alcoitão, em Sintra, no melhor hospital de reabilitação do país, e ficar a chorar durante 2 horas no meu quarto e não percebia porque é que não tinha lá a minha mãe para me abraçar. Eu não percebia porque é que eu tinha que treinar como um atleta de alta competição a preparar o meu corpo para algo tão pesado como estas próteses que pesam 22 quilos. Mas a realidade é que em 2 anos que eu fiquei internado naquele hospital, nunca mais me sentei como tinha feito naquela tábua em casa do meu avô. Nem 1 segundo, nem 2, nem 3. Regredi completamente. E no dia 25 de maio, às 4 da manhã, em Pombal, a 200 km de distância daquele hospital, o meu avô acordou e tomou a maior decisão da vida dele e, na minha opinião, podia ter sido a decisão mais errada. O meu avô acordou e decidiu que me ia buscar ao hospital e que eu não ficava lá nem mais 1 segundo. E podia ter sido a decisão mais errada, porque eu estava no melhor hospital de reabilitação do país. Tinha os melhores médicos, tinha as ferramentas todas para o meu sucesso à distância do meu braço. E o meu avô foi. E vocês acreditam que eu hoje, antes de vir ter com vocês, almocei com o meu avô e vi aquele homem a sorrir.
E eu não acredito que o meu avô sorrisse da mesma forma que sorri hoje, se naquele 25 de maio tivesse vivido no IC da vida e não tivesse ido buscar-me. Quantas vezes nós não vivemos assim, pessoal? E se eu fosse? E se eu fizesse? E muitas vezes não vamos e não fazemos. Temos de ir, pá. Temos de fazer, temos de falhar para vencer. Faz parte arriscarmos. E o meu avô foi. Lembro-me que o médico me foi buscar ao colo ao quarto e levou-me para uma sala e o meu avô estava sentado frente a frente com o diretor do hospital, puseram-me a brincar no chão e o diretor do hospital disse-lhe: Senhor João, pense bem, porque se levar hoje daqui o seu neto, ele nunca vai conseguir andar. E o meu avô baixou a cabeça, não sei se ele estava resignado ou não. Lembro-me que puxei-lhe as calças e disse-lhe: não deixa a mim, não, avô. Ainda falava mal, era um bebê na altura. E o meu avô pegou-me no colo e disse: não ficas aqui nem mais um segundo. Se não há solução médica para ti, vens para casa ao nosso lado e tens amor. Chega. Agora sozinho aqui não ficas nunca mais. E podia ter sido a decisão mais errada da vida do meu avô. E vocês acreditam? Quando eu cheguei a casa, ao meu porto de abrigo, eu percebi que quem tinha desistido naquele hospital tinha sido eu. Que quem tinha falhado lá redondamente tinha sido eu. Eu estava a brincar no pátio de minha casa, nem sabia que a minha mãe me estava a espreitar atrás da janela, e encontrei aquele cinto igual a este, em cima da tábua, que o meu avô tinha inventado. E lembro-me que abri o cinto, e nem foi preciso fechá-lo para me segurar. E fiquei sentado mais de 5 segundos sozinho, e pareceu-me tão fácil. Porquê é que eu não o tinha feito antes? Porquê é que eu não o tinha feito lá no hospital para mostrar a toda a gente que era capaz? Naquele dia pareceu-me fácil porque já tinha sido difícil vezes sem conta. E eu já tinha caído dezenas de vezes daquela tábua. E uma coisa vos garanto: quando nós falhamos uma vez e nos levantamos, na segunda tentativa nós não voltamos a falhar como falhámos da primeira. E na terceira tu não voltas a errar como erraste da segunda. Porque cada vez que nós nos levantamos das rasteiras da vida, nós voltamos mais fortes. Aprendemos com os nossos erros. E realmente a minha mãe pegou em mim e levou-me a um médico e acreditou. Tanto acreditou que eu dei o nome desse médico ao meu primeiro filho, o Dr. Gustavo. O Dr. Gustavo tirou fotografias minhas, levou as minhas fotografias aos Estados Unidos, aqui na Europa, Alemanha. Em todo lado os outros colegas lhe diziam: vai ser praticamente impossível. É um grau de prótese muito grande, e é, vocês podem ver. Mas o Dr. Gustavo, do seu próprio bolso, porque nós não tínhamos capacidades financeiras, pôs-me as minhas primeiras próteses. Eu tinha 6 anos, não eram estas, claro, eram umas mais pequeninas, e eu lembro-me da primeira vez que fiquei em pé em cima das minhas próteses. Estava cheio de medo, estava apoiado naquelas barras, sabem aquelas barras paralelas, aquelas fisioterapia, aquelas que vocês usam quando torcem ou partem um pé. Eu não sofro desse mal. Eu estava apoiado nessas barras, estava o Dr. Gustavo, a minha mãe e dois ou três fisioterapeutas estagiários. E lembro-me que o Dr. Gustavo chegou ao pé de mim e disse-me: anda. Fez-me lembrar aquela história que vem na Bíblia: levanta-te e anda. E eu não conseguia andar, claro, mas por imitação tentei. E quando fui para dar o meu primeiro passo, o meu braço esquerdo escorregou e eu caí redondo no chão. E lembro-me de ver a minha mãe a correr para me levantar e o Dr. Gustavo a segurar a minha mãe a não a deixar levantar-me. Pai, tu não percebes porque é que és apenas uma criança, acabaste de cair. Eu estava a chorar no chão. O mais normal era alguém vir-me levantar. E ninguém veio. Nem a minha mãe, nem o Dr. Gustavo, nem nenhuma das outras pessoas que estavam naquela sala. Então não tive outro remédio senão limpar as minhas lágrimas, agarrar-me de novo àquelas barras e ficar de pé sozinho. E foi com 6 anos que eu me senti a pessoa mais forte do mundo. Quando eu percebi que tinha acabado de falhar para vencer, porque eu descobri que conseguia levantar-me sozinho. E tenho a perfeita noção que se a minha mãe me fosse levantar naquele segundo, tinha de me levantar o resto da vida inteira. Então foi com 6 anos que eu assumi um dos maiores compromissos da minha vida, porque a nossa vida é feita disso, é ou não é verdade? De compromissos vossos, que vocês têm que assumir todos os dias quando saem de casa e se olham ao espelho de manhã. Objetivos diários, profissionais e pessoais. E naquele dia eu disse para mim mesmo: hoje dei um passo e caí. Amanhã vou dar 2 e vou cair. No outro dia, ao terceiro passo, eu caio. Mas vai chegar o dia que eu vou conseguir dar 10 passos sem cair. Mas agora o impossível é uma escolha minha. Sou eu que decido. E a realidade é que durante 2 anos eu nunca me larguei daquelas barras paralelas. Porque é muito normal nós termos medo de sairmos da nossa zona de conforto, não é verdade? De arriscarmos, de enfrentarmos os nossos receios. E eu tinha muito medo de voltar a cair. A verdade era essa. Então a minha mãe montava um ginásio durante 2 horas por dia em minha casa. Eu não gostava nada, porque eu já tinha alcunha de gato, eu subia às árvores sem próteses. Aliás, eu tenho dupla personalidade. Uma com as próteses, outra sem elas. Esta é a pior, já as tirei, por isso preparem-se. Hein?
Houve um dia de verão que a minha mãe montou aquelas barras à porta de casa, um dia de muito calor. E eu andava e parava sempre no limite, nunca me conseguia largar. E naquele dia a minha mãe sentou-se no degrau da porta e baixou a cabeça. E eu percebi que pela primeira vez na vida a minha maior heroína estava a desistir. Agora tinha que ser eu. Eu tinha que arriscar. Aquele murro no estômago que ela levou quando eu nasci valia por qualquer queda que eu pudesse dar. Lembro-me que andei até ao limite das barras, larguei-me a tremer a medo e chamei-a e disse: mãe. E a minha mãe, quando levantou a cabeça, eu estava a andar na direção dela pela primeira vez na vida, sozinho. E para mim foi ali que tudo começou. Quando eu decidi sair da minha zona de conforto, enfrentar o meu maior medo. Aliás, a minha família percebeu que aquele conforto que me queriam dar não era suficiente para mim. Eu era inquieto, queria muito mais. E movido pelaquela pequena, grande vitória de andar sozinho, entrei para a escola, com crianças sem qualquer tipo de limitação. E ao terceiro dia de aulas, a minha mãe foi expulsa da escola. Em vez de ser eu, foi a minha mãe. Porque a minha mãe mudou-se para a escola comigo. Eu lembro-me que a minha professora lhe dizia: Clara, tem paciência, mas não podes andar na escola com o teu filho. Tens que deixá-lo voar sozinho. Mas a minha mãe tinha muito medo que eu fosse vítima de preconceito. Eu percebo isso. Eu não vos contei porque ainda tenho alguma vergonha de falar nisto. Mas a minha mãe levava-me para a praia todo nu. Desculpem lá, até aos 10 anos é uma vergonha, não é verdade? Ao menos umas cuecas. E a minha mãe para a praia todo nu. Ainda por cima nós íamos para a Nazaré, como vocês sabem, é uma praia que tem pouca gente. E a minha mãe todo nu. Quando o mais fácil era esconder-me. E a minha mãe fazia exatamente isso para me lançar aos lobos, sem rodeios, sem tabus, para toda a gente ver tal e qual como eu era. E as pessoas viam-me todo nu na praia, olhavam para mim e pensavam: bom, tu não tens mãos, não tens pernas, deves ter as desgraças todas, de certeza, não falas, não ouves, estás todo desgraçado, de certeza. E diziam alto e bom som: coitadinho, mais valia a pena tu não teres nascido. E tapavam os olhos dos filhos, para eles não olharem para mim na praia como se eu fosse um monstro. Como se eu tivesse uma doença contagiosa, sei lá. E dói muito ouvir isso, porque eu não era surdo. E vocês sabem o que é que eu fazia com essa frase? Coitadinho, mais valia a pena tu não teres nascido. Quando eu estava sozinho no meu mundo, e os meus fantasmas saíam todos do armário, porque todos nós temos fantasmas na vida, eu ganhava forças nessa frase todos os dias. Ouvia essa frase vezes sem conta na minha mente: mais valia a pena tu não teres nascido. E antes de adormecer eu dizia para mim mesmo: um dia ainda vou ser eu que vos vou mostrar se valeu a pena ter nascido ou não. Um dia sou eu que vos vou mostrar. Eu sei que vos disse no início desta conversa que não vos vinha dar nenhum conselho. Atenção que isto não é um conselho. É uma pequena partilha só. Gosta de ti como és. Com todos os teus defeitos, com todas as tuas virtudes, és tu que tens que acreditar no teu valor. Porque nós passamos uma vida inteira a tentar agradar aos outros. Passamos uma vida inteira a tentar provar o nosso valor aos outros e muitas vezes és tu que não acreditas em ti mesmo e em ti mesma e tu vales muito, pá. Por muito que os teus colegas te digam que tu consegues, que os teus diretores ou os teus chefes te digam que tu vais lá chegar, tu só chegas onde tu quiseres se tu acreditares em ti, nas tuas capacidades. Experimenta quando estás sozinho ou quando estás sozinha no teu mundo e as tuas dúvidas, inseguranças e incertezas saírem todas do armário. Primeiro teres a noção que vai ser difícil, porque nada é garantido, mas que um dia vais conseguir. E se não for hoje, é amanhã. E se não for amanhã, é no outro dia. Mas nós temos que viver a nossa vida inteira baseado na insistência e nunca na desistência. E pode parecer egocêntrico, mas eu gostava de mim como era, também não tinha outro remédio, não é? Com as mãos redondas. E vocês sabem que as crianças mais pequenas podem ser cruéis. Então quando entrei para a escola, havia todos os dias alguém que me fazia a mesma pergunta: então, mas tu não tens mãos? E eu: não vês. Então o que é que tu não tens mais? Eu: não tenho pés. Não tens pés? E eu: não. Então não tens mais o quê? E eu: não tenho unhas encravadas. Os mais pequenos eram engraçados, sabem porque é que davam-me caneladas e não percebiam porque é que eu não sentia dores. A tu dizia-lhes que vinha de Marte. Tu dizes a uma criança da pré-escola que vieste de Marte, ele, como nunca viu ninguém como tu, durante 10 minutos acredita, depois foge. Não sei se vocês perceberam, eu falo muito. Quando era criança falava muito mais. Houve uma vez uma professora minha que olhou para mim e disse-me: Paulo, tem paciência, mas queres falar, pões o dedo no ar. E eu: ponho o quê? Ela, se tivesse um buraco naquele dia, tinha-se enterrado. Eu era uma criança muito feliz, pessoal. Eu era um menino muito feliz. E aquelas crianças curiosas que me perguntavam o que é que eu tinha, o que é que eu não tinha, estão no topo da prateleira mais alta do meu armário de heróis. Os meus melhores amigos, os meus heróis da integração, conheciam-me como ninguém. E levavam-me para todo lado. Sabem como é que eles me levavam? Tiravam umas próteses, levavam-me às costas, tipo mochila, aos ombros. Mas literalmente para todo lado. Nós tínhamos um pinhal atrás da escola primária e eles tinham a mania de fazer cabanas nas árvores, sabem, aquelas casas tipo Tom Sawyer. Então tiravam umas próteses, levavam-me e sentavam-me no ramo mais alto lá em cima.
Quando vinham os auxiliares, eles conseguiam correr, fugiam, eu era sempre apanhado. Sempre quando chegavam, estava eu sentado lá em cima sozinho. Ai, não queria vir para aqui, eles é que me obrigaram. Claro que não, era eu que queria, obviamente. Mas confesso-vos que havia algo em minha casa que eu achava que não estava bem resolvido. O olhar do meu pai. Eu sentia muitas vezes que o meu pai não tinha orgulho em mim. E esse sentimento aumentou ainda mais quando eu um dia estava a brincar no quarto dos meus pais e sem querer abri a última gaveta da mesa de cabeceira, e vocês podem me assobiar agora se quiserem, mas eu acho que este ano ainda vamos ser campeões. Encontrei o equipamento do Benfica e umas chuteiras pequeninas de bebê ao lado. E percebi que o meu pai tinha fechado o sonho na gaveta de um dia ser jogador de futebol como ele. E não há aqui ninguém hoje que não tenha sonhos, pois não? Mas também não há aqui ninguém que nunca tenha tido medo de ir atrás de um sonho. O teu sonho. Nós muitas vezes pensamos que só há uma porta de entrada nos nossos sonhos e há várias, só há uma única chave. Essa és tu que a tens. Nós muitas vezes desistimos dos nossos sonhos porque não queremos ouvir um não, um 2 ou 3. Então nós desistimos. Porque é mais fácil do que encarar a rejeição. Claro que eu não posso ser hipócrita ao ponto de dizer que queria ser jogador de futebol como o meu pai, claro que não, mas eu não era obrigado a desistir do sonho dele só porque não podia entrar pela porta da frente. É verdade que naquele dia eu fechei a gaveta, adiei o sonho, mas comecei a trabalhar nele desde muito cedo. Eu não vos contei, mas eu no meu quarto eu era um craque. Eu jogava a bola de gatas no chão, sem pernas, dizia que este era o braço ou o pé que chutava na bola, depende da perspectiva. Não era um Cristiano Ronaldo porque ele é um bocadinho mais novo, mas nem parece, pois não. Estou bem assim, hoje até fiz a barba. Mas eu era aquele menino que todos vocês conheceram na vossa infância. Aquele menino que ficava sentado no muro a ver os amigos a jogar futebol. Todos os dias os meus amigos passavam com a bola debaixo do braço para aquele campo de terra batida à frente da escola primária antiga. E eu ficava sentado naquele muro a sonhar e a viver no isso. E se eu pedisse para jogar com eles? Porque eu no meu quarto eu era um craque dos meus sonhos. Vocês não imaginam os meses que eu passei sentado naquele muro. Até que um dia eu arrisquei. Eles passaram e eu perguntei ao rapaz que levava a bola debaixo do braço: olha, posso jogar com vocês? E ele: podes, vais à baliza. Não vai dar muito jeito, pá. À baliza não, por causa dos chapéus. Mas como é que tu vais fazer? E eu: faço à minha maneira, vocês deixam-me tentar? E eles deixaram-me tentar. Deixaram-me jogar à minha maneira. Fizeram de mim a criança mais feliz do mundo, porque eu pensava que estava a fazer algo que era impossível. E afinal descobri que era apenas difícil. E quantas vezes nós não misturamos as duas palavras no nosso dia-a-dia? O difícil e o impossível, é ou não é verdade? Pomos as duas dentro do mesmo saco, damos dimensões exageradas aos nossos problemas e diminuímos as soluções para os resolvermos. Mas nunca nenhum problema é maior do que tu, porque és tu que lhe dás a dimensão que queres. E o difícil não significa impossível, são duas palavras completamente diferentes e nós passamos a vida a misturar as duas coisas. Eu fui tão feliz naquela tarde e nem marquei gol nenhum, atenção. Um amigo meu que hoje é um grande advogado, bem conhecido no nosso país, todos vocês o conhecem. Nós às vezes vamos jantar e ele conta-me sempre a mesma história, porque eu acho que ele está a ficar senil. Ele diz-me sempre: sabes, Paulo, a maior decisão da minha vida foi quando eu desisti do curso de jornalismo, onde ele andava comigo, e fui para o curso de Direito, e fui tirar o curso de Direito. E eu conto-lhe sempre a mesma: não, Pedro, a maior decisão da tua vida foi no dia que tu me convidaste para participar num torneio de futebol federado. Sabem porque é que eu gosto de frisar esta palavra, federado? Porque eu cometi um erro tremendo. Eu, se estiver em pé em cima das minhas próteses, e se vocês não me conhecerem, e se eu não estiver a andar, vocês não sabem se eu tenho pernas ou não, se eu cochei ou não, isto disfarça bem. A equipa de arbitragem do primeiro jogo também não sabia. Eu estou encostado ao meu balneário com o meu saco de equipamento parado em cima das minhas próteses, passa o árbitro do primeiro jogo para o aquecimento e eu perguntei-lhe: senhor árbitro, acha que eu posso jogar? Ele olhou para mim de alto a baixo e disse-me: podes, não podes porquê? E eu: boa, porreiro, este árbitro é inclusivo, espetacular, vai-me deixar jogar, fantástico, isto está a começar bem. Começou logo mal. Primeiro jogo fiquei no banco de suplentes, não percebi porquê. Eu primeiro era titular de caras, era a minha equipa de amigos, não interessa. Opções de treinador, já ultrapassei essa fase. Quando ele me mandou entrar em campo, foi um lance de bola parada, um canto ao primeiro poste. Eu nunca mais vou esquecer a cara daquele árbitro quando eu passei a correr à frente dele. Porque imagina, ele vem-me com as próteses e de repente eu passo a correr assim. E ele? Eu senti o olhar dele atrás de mim. De repente a bola sobra para mim no meio da confusão na zona do penalti. Eu remato com toda a força que tinha com o braço direito e eu: golo! E o árbitro: mão, cartão amarelo. Atenção que isto é fair play.
O guarda-redes da equipa contrária, que não me conhecia de lado nenhum, ainda me foi defender perante o árbitro. Não, mas ele joga assim, eu já ouvi marcar gols dele. Cartão amarelo no guarda-redes. E baixa-se à minha altura sem prótese e diz-me uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Epá, desculpa lá, mas eu não estou a perceber nada. É que tu há bocado tinhas pernas, agora já não tens. Eu disse ao senhor árbitro, eu jogo assim, mas se você quiser eu saio. E aquele homem que eu nunca mais vi, a partir daquele dia teve lugar no meu armário de heróis. Percebeu no brilho do meu olhar que aquilo que eu estava a fazer era importante para mim. Era um sonho, quando era tão fácil destruir tudo. Voltou a ajoelhar-se à minha altura e disse-me, não saias, eu agora quero ver-te jogar. E depois disse-me ao ouvido, explica-me só é quando é que eu posso apitar mão ou não. Quase que registrei uma patente no futebol naquele dia. Mas sabem, aquele homem mostrou-me que é tão fácil. Pessoal, é tão fácil nós tornarmos heróis na vida de outra pessoa. Não são preciso capas, nem poderes especiais. Basta um gesto teu. E vocês sabem disso no vosso dia-a-dia profissional. Uma atitude vossa, uma palavra vossa, para fazer a diferença na vida da pessoa que está à vossa frente. É tão fácil. Sabem, tudo isto foi na altura da adolescência. Eu na adolescência confesso-vos que tinha uma vergonha tremenda. Sabem porquê? Porque eu via os meus amigos irem de bicicleta para a escola, alguns iam de moto e eu morria de vergonha porque era o meu avô que me levava. Então um dia sentei-me à mesa com o meu avô e disse-lhe, avô, vamos aqui definir um plano, alinhar estratégias. Os meus amigos vão de bicicleta para a escola, eu sei que para mim é impossível, outros vão de moto, pior ainda, mas a partir de segunda-feira começas-me a deixar a 100 metros do portão, parece que eu estou a chegar a pé sozinho. E o meu avô, não, vais como os teus amigos vão. Não vou nada, avô, não percebes que para andar de bicicleta é preciso pés para dar aos pedais e eu não tenho? E o meu avô, então vais de moto. Eu também não, avô, é preciso pernas, a moto tomba para o lado. Então o meu avô mandou uma palmada na mesa e disse-me, vais de moto ao 4. Claro que foi a pior decisão da vida do meu avô, foi ter-me comprado uma moto ao 4. Então, o meu avô comprou-me uma Suzuki LT80, a gasolina amarela. Eu disse no início que não era exemplo para ninguém, não disse? Vocês não fugiram, arcam com as consequências, vai começar agora. Eu na altura da adolescência usava aqueles penteados com o cabelo espetado, cheios de gel, e o capacete não era muito compatível com os penteados que eu fazia. Então tive alguns problemas com as autoridades por não querer estragar o penteado, mas tive problemas próprios da idade da adolescência. Porque normalmente é na adolescência que nós tomamos decisões fantásticas, é ou não é verdade? É, 90% delas erradas. Eu no meu 8º ano tinha alcunha de 9 e 10, porque eu chegava sempre atrasado à primeira aula da manhã, sempre. E mesmo assim tinha facilidade de deixar a minha moto o mais perto da entrada possível da escola. Houve um dia que eu olhei para o meu relógio e ainda não eram 9 horas e eu, não, a tua alcunha hoje vai cair por terra. Percebi que a minha moto cabia na porta de entrada dos corredores da escola. Estacionei a moto à porta da sala 2 e ia ter português. A minha professora de português abriu a porta e disse, tu não fizeste isto? Fizeste. Também não dava para esconder, o corredor estava cheio de fumo até à saída. 3 minutos depois fui chamado ao gabinete do diretor que sentou-me à frente dele e disse-me, Paulo, impressionante, pá, eras a última pessoa que eu esperava ver aqui. E eu, então, mas porquê? Porque se havia altura que eu podia usar a minha deficiência e o meu benefício era naquele dia. Eu fazia-me de coitadinho, chorava um bocado, ele desculpava-me de certeza, mas orgulhoso como eu sou disse, não, sou diretor, tem razão. Se eu quero ser tratado de forma igual, é para o bem e para o mal. Castigo-me. Estava tão bem calado, mandou-me 2 dias para casa, eu também estava a precisar de pôr as ideias no lugar, mas eu percebi que as pessoas não estavam habituadas a ver alguém diferente fazer algo tão normal como ter um pequeno acidente de moto 4. Eu participei num passeio todo o terreno lá na minha vila e um jipe tinha batido no muro e as pedras do muro caíram para a estrada e eu não vi. Então eu vinha a curvar a fundo em slider a quanto a minha moto dava e de repente bati naquelas pedras e capotei 2 ou 3 vezes e parou um senhor de jipe, preocupado com o meu acidente, vinha atrás de mim, claro, e quando eu me levantei, caí redondo no chão e eu passa-se aqui alguma coisa de errado, o que é que se passa? Não me dói nada. Quando olho, tinha o meu pé esquerdo da prótese todo torcido para trás, para o calcanhar, todo dobrado ao contrário. Lembro-me que o senhor que vinha de jipe vinha a correr com o telemóvel na mão e disse, epá, não se levante, não se mexa que eu tenho que chamar uma ambulância que você tem esse pé esquerdo todo partido, amigo. Eu não tenho não. Entalei o pé naquelas pedras, meti assim o pé no sítio, o senhor com as mãos na cabeça. Sei que ele no jantar à noite, no convívio, sentou-se na minha mesa e disse-me, não faças isso a mais ninguém, pá. Que eu não te conhecia de lado nenhum, eu ia morrendo de susto. Claro que foi a melhor decisão da vida do meu avô, aquela moto 4, claro que foi. Independentemente dos erros que eu cometi, abriu-me portas que apenas estavam fechadas aqui na minha mente. E naquela altura da adolescência, e todos vocês andaram assim, não digam agora que não. Eu vi os meus amigos e as minhas amigas a passearem de mãos dadas com os namorados e com as namoradas à volta da escola. Nós tínhamos uma escola oval e havia o hábito, no primeiro intervalo da manhã, dos namorados passearem de mãos dadas. E eu não o conseguia fazer. E quando eu estava sozinho no meu quarto, eu tinha a noção que era diferente. Que não tinha mãos para dar a ninguém.
Aquela imagem tão simples para vocês a mim marcava-me muito. Eu pensava, nunca vais ter uma namorada, nunca vais ter ninguém que goste de ti assim. Confesso-vos que a fase da adolescência foi uma fase muito difícil da minha vida. E não tenho vergonha nenhuma de o dizer que pensei em pôr termo à minha própria vida várias vezes. Mas não porque eu não podia ter uma namorada, nada disso. Sabem porque é que eu chegava tantas vezes atrasada à primeira aula da manhã? Porque sempre que eu podia, antes de ir para a escola, parava em casa do meu avô e tomávamos o pequeno almoço juntos. E conversávamos tanto sobre tantas coisas que eu chegava atrasado de manhã. Mas são esses momentos que não se repetem nunca mais quando aquele meu herói partir. Aquele homem que praticamente me ensinou a escrever, que me permite estar aqui hoje com vocês em cima destas próteses. Numa dessas manhãs, como tantas outras, pensava eu, parei em casa do meu avô e ele já estava sentado à mesa de pijama à minha espera. E eu cheguei cheio de pressa a conversar com ele para não chegar muito atrasado naquele dia. E qual não foi o meu espanto? O meu avô naquela manhã não me respondeu. E quando olhei no olhar dele, estava totalmente vazio e perdido. O meu avô tinha tido naquele segundo, sentado à mesa ao meu lado, um acidente vascular cerebral e deixou ele de escrever como tinha ensinado e de me conhecer. E o meu mundo desabou sobre a minha cabeça porque o pilar da minha vida tinha acabado de ruir ao meu lado. E todos os dias eu pedia ajuda ao meu avô para encontrar o meu caminho de volta e ele nem sequer me conhecia. Numa dessas manhãs difíceis, sem saber se estava a fazer bem ou mal, pedi à minha mãe que pegasse o meu avô no colo porque ele tinha ficado paralisado do lado esquerdo e o sentasse de lado na minha Moto 4 porque eu decidi que ia passear com o meu avô à volta do restaurante para ver se lhe despertava alguma coisa a ver o sonho que ele construiu. Eu lembro-me que naquela manhã parei a moto assim de frente para o restaurante dele, pus o braço por cima dos ombros do meu avô, segurei-lhe a cabeça e comecei a contar-lhe a história daquele sonho. E qual não é o meu espanto quando eu olho e vejo que o meu avô estava a tentar levantar o braço esquerdo, que era ao lado do corpo que ele nem sequer mexia. O meu avô demorou uma eternidade a levantar o braço até esta altura e eu percebi que ele simplesmente me estava a tentar abraçar. E quando realmente o meu avô me conseguiu abraçar, eu senti-me o maior egoísta desta vida. Como é que eu podia pensar em desistir da minha vida se eu tinha as ferramentas todas para o meu sucesso? Como é que eu podia pensar em desistir de viver se quando eu nasci o que é que aquele homem fez? Contra tudo, contra todos. Quantas vezes ele me apanhou das quedas daquela tábua e me voltou a sentar até eu conseguir fazê-lo sozinho? Como é que eu podia pensar em desistir da minha vida se a minha mãe, uma menina com 16 anos, destroem-lhe os sonhos em segundos, roubam-lhe a adolescência por completo, ainda tem a coragem de dizer que podia ser pior? Que egoísta que eu estava a ser. Eu só tinha que dar ao meu avô aquilo que ele me deu a vida inteira, amor. E vocês não imaginam o quanto eu ainda amei mais o meu avô a partir daquele dia. Dei por mim meses mais tarde a ir à terapia com ele e um dia a segurar a mão do meu avô que tremia e a ensiná-lo eu a escrever de novo. E eu pensava que era eu que estava a trazer o meu avô de volta do fundo do poço. E não, foi o meu avô que sem saber me trouxe a mim de volta ao meu caminho e mostrou que o amor vence todas as barreiras e nós tratamos tão mal esse sentimento, pá. Quantas vezes o teu dia-a-dia profissional te corre mal e tu descarregas as frustrações atrás da porta da tua casa? Mas uma coisa vos garanto, quando a vida vos passar aquelas rasteiras difíceis, porque vai-vos passar muitas, pode ser atrás da porta da tua casa que tu ganhas forças para te levantares centímetro por centímetro, no beijo dos teus filhos, dos teus netos, da tua esposa, do teu marido, desta família ou da tua família profissional também. E nós dizemos tão poucas vezes amo-te às pessoas que gostamos na correria da vida. Que egoísta que eu estava a ser. E depois naquela altura da minha vida também tive a sorte, porque essa também é precisa, atenção, tive a sorte de ter uma namorada. Não, tive duas. Eu tive três, mas ela tinha uma irmã gêmea e foram só problemas, não me apetece falar sobre isso. Eu percebi de uma forma muito honesta que não são preciso mãos para abraçar um coração. São preciso pessoas especiais que te olhem nos olhos, porque é aqui que tu estás primeiro do que tudo, no teu caráter e na tua dignidade. Agora, antes de terminar, queria-vos falar muito rapidamente sobre a minha avó. Posso? Minha avó tinha um sonho muito simples, que um dos netos entrasse para a faculdade. Calhou-me a mim.
Sabem porque é que eu não queria? Eu não vos contei, mas eu com 6 anos pisei pela primeira vez um palco como este. Tive a minha primeira experiência como ator, a minha primeira peça de teatro. Correu tão mal, foi um fiasco tão grande que eu podia ter desistido logo daquele sonho. Foi no Natal, eu ainda não levava próteses para a escola, a minha professora olhou para mim e disse-me: és tu. Vestiu-me uma fralda, pôs-me nas palhas deitado e fiz de menino Jesus. Não há pior momento na vida de um ator que é estar 1 hora num espetáculo de teatro, sem falas, sem diálogos, deitado nas palhas, sem se mexer. Eu podia ter desistido logo daquele sonho, mas eu olhei para o meu lado direito e vi o meu amigo Rui a fazer de burro, com umas orelhas de cartão e uma cara que vocês não imaginam. Eu pensei, olha, podia ser pior. Existi naquele sonho, não se quiseram o papel de São José, já evoluí, falei 2 ou 3 vezes, mas eu tinha a noção que o mundo da representação é um mundo muito preconceituoso, onde muitas vezes prevalece o aspecto exterior e o talento é muito deixado de lado. Pronto, tirando rabo de peixe agora. Então fiz a vontade à minha avó. Entrei para a Faculdade de Letras para Jornalismo em Coimbra e lembro-me do meu primeiro dia de praxe. Os doutores mandaram-nos andar em fila e de repente aparecem as escadas monumentais em Coimbra. Para quem não conhece, é umas escadas que têm 2 ou 3 graus. 157, acho eu. Agora até já se desce de carro. Estava um doutor ao cimo das escadas que me disse: Paulo, deixa estas escadas à minha frente. E eu, como vocês puderam ver, eu se não tiver umas escadas com uma parede ou um corrimão não consigo descer. E aquelas não têm. Então não tive outro remédio senão engolir o meu orgulho e pedir ajuda. E sabem o que é que eu descobri naquele dia? Que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. É um sinal de caráter. E nós muitas vezes não evoluímos na vida porque a nossa evolução está à distância de um pequeno pedido de ajuda, que nós temos vergonha de o fazer porque pensamos que é só para os fracos. Pedir ajuda é um sinal de coragem, pá. É um sinal que tu queres continuar a lutar pelos teus objetivos. Lembro-me que olhei para aquele doutor e disse: olha, eu deixo. Tens é que me levar às costas, tipo mochila, como os meus amigos da minha terra fazem. Ele podia ter dito que não, mas virou-se logo e disse: anda, monta. Até nos cruzámos com outro doutor a meio das escadas, que ele disse: o calor é que devia levar. Ele mandou dar uma volta. Todos os dias eu tinha que levar para as praxes um ovo com 2 olhos pintados e uma boca. E houve um dia que eu a descer as escadas de casa, parti o ovo. Isto é fácil, cheguei ao frigorífico, 2 olhos e uma boca iguaizinhos. Esqueci-me é que eles tinham um código de barras no ovo e descobriram que aquele não era o deles. Então condenaram-me a uma espécie de tribunal de praxe. Eles ainda hoje dizem que eu não cumpri a minha sentença. Na minha opinião cumpri, mas quero-vos pedir a vossa. A minha sentença foi ficar acorrentado a um poste na Praça da República durante 2 horas. Cometeram um erro tremendo quando me acorrentaram à minha perna direita. Quando chegaram estavam minhas próteses acorrentadas no poste e eu no cartola, na esplanada ao lado de calções a beber uma cerveja. E eles: ai, não cumpriste. E eu: cumpri. Está ali metade, vês? Faz parte de mim, se quiseres vou já lá para dentro. Mas confesso-vos que não era o sonho da minha avó o meu sonho. Sabem porquê? Porque aquela gaveta do meu pai deixava-me inquieto. E todos os dias eu experimentava a chave naquelas portas. E houve um dia que para o meu espanto se abriu uma porta. Não a de jogar futebol, obviamente, mas a de poder ensinar a jogar futebol. Podia respirar o mesmo ar que o meu pai respirou. Pisar o mesmo palco, entrar no sonho dele pela porta das traseiras, mas entrar. Desisti logo do curso de jornalismo, mas tenho noção que foi um erro. E fui tirar o curso de treinador de futebol 11. E quando chegou a altura de eu pedir estágio, eu pensei logo em grande. Queria estagiar para o Benfica, Porto ou Sporting. O Porto não aceitou o meu estágio, mas aceitou que eu visitasse a Dragon Force, fui extremamente bem recebido. O Sporting não aceitou o meu estágio, mas aceitou que eu visitasse a academia do Sporting. Ainda bem que não foi há uns anos, não levava também. O Benfica aceitou o meu estágio, fantástico. Uma semana antes de estagiar para o Benfica, não sei se foi por obra e graça, foi por obra e graça de Jesus, rejeitou o meu estágio. E ainda bem. Eu não vos contei, mas se vocês amanhã ou no outro dia não estiverem muito fartos de mim, vão ao YouTube e pesquisem Sport TV, a rúbrica Report TV, o melhor jogador do mundo. Vai aparecer o Cristiano Ronaldo, o Messi e eu. Em 2007 a Sport TV fez uma reportagem sobre mim, a jogar a bola sem pernas no chão, com o título Melhor Jogador do Mundo. E na altura o Jaime Cravo, o jornalista que fez a minha reportagem, estávamos a jantar e ele disse-me: Paulo, sei que tens andado a pedir estágios em vários clubes, toda a gente tem dito que não, mas tu queres ser ambicioso de verdade? E eu: claro. Queres pensar em grande? E eu: sim, quero. Eu sei que tu és fã do José Mourinho. Estava no Real Madrid na altura, em 2010. Eu sou, claro que sou. Eu tenho o e-mail dele. Mas não te vou dar, se não chateias o homem todos os dias. Mas escreves um e-mail para mim a pedir estágio e eu reencaminho. O não é sempre garantido. E eu assim fiz. E 3 dias depois recebo um e-mail na minha caixa de correio. Não do jornalista da Sport TV. Do próprio José Mourinho, com uma frase só que dizia: fiquei curioso, quero-te conhecer. E os bilhetes em anexo. E eu fui anestesiado, dormente, com o assessor de imprensa dele, e de repente, num daqueles corredores intermináveis do centro de estágios, em Valdebebas, abre-se uma porta e aparece-me aquela figura imponente do Mr. José Mourinho, estica-me o braço para me cumprimentar, eu estiquei-lhe o meu assim, e ele: estás com frio, pá? Eu: não, estou nervoso.
Então ele manda-me entrar no escritório dele e a nossa primeira conversa foi literalmente esta. Paulo, bem-vindo. Eu, obrigado, mister. Fala-me um bocadinho de ti. Olha, mister, eu nasci assim deficiente. E ele, cala-te, pá. Deficientes às vezes são aqueles 26 que eu tenho dentro do balneário. Têm tudo e estão sempre a queixar de tudo. E eu comecei a trocar ideias com ele, a ganhar confiança e disse-lhe, sabe, mister, eu gostava de tirar a carta, ter o meu próprio carro, vir para Madrid ao volante do meu carro, mas se calhar para mim é impossível. E ele estava a escrever no computador, parou de escrever, olhou para mim e fez-me um tique muito característico dele. Impossível. E saiu da sala durante uma hora, deixou-me ali sozinho. E quando voltou eu percebi que aquilo tinha sido mau sinal. Ele sentou-se ao meu lado e disse-me, olha Paulo, estive a analisar-te durante o tempo que estiveste aqui, hoje é sexta-feira, acabei de comprar o teu bilhete do meu próprio bolso para Portugal. Segunda-feira vais-te embora, se faz favor. Eu, então, mas está-me a recusar o meu estágio? Estou. Aceito o teu estágio se tu quiseres e no dia que tu chegares ao volante do teu carro. De outra forma não vens para o pé de mim, és um falhado, pá. E eu não tive outro remédio em se ouvir embora para Portugal e percebi que aquilo que eu tinha feito em Madrid tinha sido um pedido de ajuda disfarçado. Porque eu tinha muito medo de tentar tirar a carta, mas movido pelaquela vontade de querer ir para Madrid, eu fui arriscar tirar a carta. Demorei 10 meses na teoria e 1 mês e meio na prática. E mais uma vez percebi que as pessoas não estavam habituadas a ver alguém diferente fazer algo tão normal como conduzir, nomeadamente as autoridades. Lembram-se de eu vos dizer que não é exemplo para ninguém, então, mas mesmo no fim, este é o último caso, prometo. O meu primeiro carro era um Seat Ibiza pequenino e não apitava quando não se trazia cinto. E um dia estou parado, assim, para virar à esquerda, chovia torrencialmente e eu vinha sem cinto. E a brigada de trânsito, a GNR, veio de frente e perceberam bem que eu estava em contraordenação. Então pararam janela com janela ao meu lado, não abriram janela para não se molhar, eu também não abri a minha. Então agora lanço-vos um desafio. Vocês olham para mim e percebem que é impossível a ter com vocês uma conversa de língua gestual, não é? Falta-me a ferramenta necessária, aos dedos. Não, é difícil só. Eu tive uma conversa de língua gestual com o comandante e nós percebemos perfeitamente. Ele parou ao meu lado e fez-me assim. E eu. E ele. Claro que eu tinha que usar cinto, claro que tinha que usar cinto. 1 ano e meio depois, arranquei ao volante do meu pequenino Seat Ibiza para Madrid e já tinha à minha espera no parque de estacionamento 1, o Rui Faria, o adjunto e o próprio José Mourinho tiraram-me do meu carro, fizeram uma visita guiada ao meu carro e de repente o Mourinho agarrou no meu braço esquerdo com força e disse uma coisa mais importante que eu gostava que vocês levassem desta nossa conversa hoje. Olhou para mim, olhos nos olhos e disse-me, o pior inimigo de ti próprio és tu e o teu maior aliado também. Porque és tu que constróis as tuas barreiras, levantas os teus muros e te autolimitas todos os dias. Claro que tu não conseguias conduzir, Paulo, claro que não. Já tinhas tomado a tua decisão. Tu és o dono e a dona das tuas próprias decisões. O teu maior inimigo, mas também o teu maior aliado. Durante uma semana aquele homem não me deixou chegar ao pé dos jogadores. Eu não percebi porque eu queria andar na relva com aqueles craques todos. Houve um dia que ele chamou a equipa técnica e chamou-me a mim também. Eu nunca lhe tinha falado na reportagem da Sport TV, nunca. De repente eu entro num anfiteatro, estão aqueles craques todos do Real Madrid e eu, meu Deus, tantos milhões. Ele deu a tática aos jogadores, disse aquilo que eles tinham que fazer no jogo seguinte e no final olhou para eles e disse-lhes, eu agora gostava que vocês perdessem 1 minuto das vossas vidas e amassem metade do futebol do que este jovem, o Paulo, ama. E passa um certo da minha reportagem da Sport TV sem som, que acaba comigo a marcar um gol de chapéu a um guarda-redes meu amigo, o Cristiano Ronaldo levantou-se e disse, grande gol, e tu não marcavas, pá. Não lhe disse. Não, mas disse-lhe que ele a mim não me fazia cuecas, isso disse-lhe. No final o Mourinho manda-me levantar e disse-me, Paulo, a partir de agora eles são teus. Eu aceito o teu estágio. E durante 1 mês eu fui deles e eles meus. Pisei um palco que o meu pai nunca imaginou que eu fosse pisar. Respirei o mesmo ar que ele queria que eu respirasse, porque me levantei muitas vezes das rasteiras que a vida me pregou e acreditei sempre até ao fim que era possível. E eles faziam uma vida no inferno, pessoal. O Pepe e o Marcelo um dia esconderam as minhas próteses, andei 2 horas à procura delas. Estavam sentadas ao volante de um dos carros de golfe, eles só tinham 17. Em 28 dias de estágio, mais propriamente, houve um jogador que nunca falou para mim e nem sequer olhava para mim. Era o capitão na altura, o Iker Casillas, o guarda-redes. E no meu último dia de estágio, eu engoli o meu orgulho, chamei-o e disse-lhe, olha Iker, eu vou-me embora amanhã, acaba o meu estágio. Eu escrevi uma carta para o plantel que eu gostava que tu lesses a todos, para vocês não se esquecerem de mim. E ele saiu da sala, aparece-me com umas luvas de guarda-redes na mão usadas e disse-me, olha Paulo, estas são as minhas luvas que levantaram a última Copa do Mundo pela seleção espanhola. Eu como capitão fui o primeiro a levantar aquele troféu
Eu sabia que tu ias embora amanhã e fui pesquisar ontem à noite e percebi que se tu venderes as minhas luvas autografadas num site colecionador como o eBay, por exemplo, estas luvas de campeão do mundo valem um bom dinheiro. E eu quero que tu as vendas e que compres outras próteses para ti quando chegares a Portugal. E nunca tinha falado para mim. E fiz-lhe a pergunta que lhe devia ter feito desde o primeiro dia: porquê é que tu nunca me falaste? E ele: sabes, Paulo, porque eu sou um tremendo egoísta. Porque eu pensava que eu era o rei dentro deste estádio e que quando acabasse o meu mundo futebolístico ia ser a maior rasteira da minha vida, eu não me levantaria nunca mais. Mas quando te vi andar de gatas no chão, todo sujo da relva, a perceberes que nunca podes ser um de nós, mas feliz. Quando eu fui pesar as tuas próteses e percebi que elas pesam mais de 20 quilos, quando eu vi as marcas negras que tu tens nas tuas virilhas, das dores que elas te provocam, mas mesmo assim tu és feliz, eu percebi que eu sou o rei atrás da porta da minha casa. Porque tenho 2 filhos perfeitos. Tenho a minha esposa à minha espera e a minha mãe todos os dias, e eu fecho tantas vezes aquela porta e nem lhes digo o quanto gosto deles. É lá que eu sou o rei. Obrigado. Vim para Portugal totalmente enriquecido nas palavras daquele homem que eu julguei desde o primeiro dia. Quando cheguei a Portugal, orgulhoso de mim mesmo, convidei o meu pai para jantar. O jantar pagou o meu pai, porque eu fui estagiar, não fui ganhar dinheiro. E eu trazia uma t-shirt autografada por todos os jogadores do Real Madrid, sentado à mesa, dei-lhe aquela camisola e disse-lhe: viste, pai, que afinal eu consegui? E o meu pai disse: mas conseguiste o quê? Não era preciso provar nada. Aliás, o meu pai é uma pessoa que não fala muito, sabem? Que não expressa muitos sentimentos, grande, frio, era defesa central. E mais uma vez não falou. Limitou-se a tirar uma Polaroid antiga do bolso da camisa e deu-me aquela fotografia para eu ver. E qual não é o meu espanto quando olho para aquela imagem e vi que era eu recém-nascido ao colo do meu pai, no cimo daquelas escadas que eu pensava que ele nunca tinha subido. E 36 anos depois fiz-lhe a pergunta que lhe devia ter feito a ele a minha vida inteira: mas pai, afinal conseguiste subir as escadas? Sempre me disseram que não. Foi a primeira vez e única que eu vi o meu pai chorar. Quando o meu pai me disse: consegui, Paulo, mas vou arrepender-me a minha vida inteira do tempo que eu te deixei sozinho no cimo daquelas escadas. Porque quando realmente eu tive coragem de as subir, quando eu consegui pedir à enfermeira que te tirasse da cama e te pusesse ao meu colo, eu amei-te, Paulo, como nunca achei que fosse possível amar alguém. Foste o amor da minha vida no segundo que te tive nos braços, e vou arrepender-me a minha vida inteira do tempo que eu demorei a subir aquelas escadas. Estava encontrado lugar no sonho do meu pai. Passei por 2 clubes além do Real Madrid, pela Académica e pelo Belenenses, e cada um desses clubes me fazia uma velha pergunta: então, qual é que é a diferença entre nós para o Real Madrid? Eu: é o parque de estacionamento. O resto são todos iguais. Naquela altura da minha vida, e para terminar, recebi a maior notícia que podia ter recebido e a que me provocou mais medo, que ia ser pai do meu primeiro filho, do Gustavo. Dei por mim sentado naquele sofá, sabe aquele sofá onde fica o pai no canto do quarto? A desejar ter a máquina de viajar no tempo que eu vos contei no início, lembram-se? Afinal, foi no dia 19 de março que eu desejei, na minha imaginação, claro, com todas as minhas forças, que alguém de repente me inventasse uma máquina que me pudesse levar ao passado, porque agora era eu. E eu queria voltar ao dia do meu nascimento, olhar para aquela pequena heroína e pedir-lhe ajuda e dizer-lhe: agora sou eu, mãe. E se me destruírem também os sonhos como fizeram contigo, como é que eu faço? Tive tanto medo, pessoal, vocês não imaginam o medo que eu tive. Mas o meu medo não era que o Gustavo nascesse sem dedos, isso são pormenores. O meu medo era muito maior. Eu, se estiver em pé em cima das minhas próteses, e se vocês me derem um empurrão, por mais pequeno que seja, eu caio. Eu tinha muito medo de nunca conseguir pegar o meu filho no colo, de o deixar cair do alto das minhas próteses, porque eu queria sentir aquilo que o meu pai sentiu, que era ser o rei, que era ter o maior amor de uma vida. Dei por mim tipo barata tonta a assistir ao parto do Gustavo, e de repente a enfermeira levou-o para limpar e eu fui atrás dela do alto das minhas próteses para tirar fotografias, claro. E de repente ela limpa o Gustavo, embrulha-o no mesmo cobertor azul no qual eu vinha embrulhado quando eu nasci, olhou para mim e disse-me de uma forma muito agressiva: toma, ele é teu. E pôs-me o Gustavo no colo à força, obrigou-me a superar o meu medo naquele segundo, como todos nós temos que fazer com os desafios da vida, encará-los olhos nos olhos. Sabem o que é que me apeteceu fazer naquele dia? Uma coisa vos garanto, é que qualquer um de vocês me podia dar o empurrão das vossas vidas que eu nunca o deixaria cair. Vocês lembram-se do filme O Rei Leão, quando o macaco pegou no Simba à beira do rochedo para mostrar à selva inteira?
Apeteceu-me abrir a janela da maternidade, independentemente de ser no quinto andar, erguer o meu filho no colo bem alto e gritar para toda a gente ouvir. Então, valeu ou não valeu a pena? Vejam o vídeo, vejam este vídeo primeiro. não significa impossível. Obrigado a todos. Obrigado, coração, obrigado. Tá bom. Obrigado, obrigado. Vou pedir aqui ao fotógrafo que venha aqui ao palco para tirarmos uma foto, pode ser? Já chega, já chega. Obrigado, coração, obrigado mesmo. Queria tirar aqui uma foto com vocês no palco. Vou pedir aqui só ao fotógrafo que venha cá. Ele está aqui a pôr aqueles objetivos, é que eu sou pequenito e ele quer me apanhar assim maior. Pode ser com todos vocês de pé, obrigado. Tiras daqui assim. De mãozinhas no ar como eu, não é? Obrigado a todos, obrigado. Obrigado, obrigado.